Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, porque um número maior de inscritos e de likes são parâmetros que o algoritmo do YouTube utiliza para dar maior visibilidade a esses vídeos e fazer com que eles cheguem a um número maior de pessoas, de forma que, se inscrevendo, você estará contribuindo para que possamos divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. O nosso vídeo de hoje, o primeiro de uma pequena série intitulada Pioneiras do Espiritismo, né? Como o título da pequena série sugere, serão vídeos dedicados a apresentar sínteses biográficas de mulheres que tenham contribuído de forma significativa para a expansão e difusão da doutrina espírita. E entre essas mulheres, sem dúvida, se encontra a senhora Emma Hardinge Britten, que deu de diversas formas significativas contribuições para a evolução, a divulgação da doutrina espírita. A senhora Britten, ela era inglesa, né, mas foi para os Estados Unidos ainda muito jovem, terminou vivendo em companhia de sua mãe lá nos Estados Unidos, e ela foi então para lá fazendo parte de uma companhia teatral, né? Então, dentre as atividades que ela exerceu na sua vida toda, mas enfim, no começo, né, na sua juventude ainda, ela chegou a ser atriz, né? Como de resto, né, enfim, a maior parte das pessoas, acredito, nos Estados Unidos também, na Inglaterra sobretudo, nos Estados Unidos você já tem um número maior de imigrantes latinos, mas enfim, como costuma acontecer nesses países, né? A senhora Britten, ela era protestante, de educação protestante, foi educada como protestante, né? E ela então tinha inclusive uma certa aversão, né, por essas questões, digamos, espiritualistas, né, ou espíritas mais especificamente. Mas em 1856 ela teve contato com a doutrina espírita, começou a ter contato com fenômenos, ou melhor dizendo, teve contato com fenômenos espíritas, né? A doutrina espírita no sentido de algo codificado, né? Como seria por Kardec ainda não existia, mas enfim, ela teve contato com fenômenos espíritas, passou a interessar-se e, por assim dizer, converteu-se, né, ao espiritismo. Uma das suas primeiras manifestações, que se tornou pública e que daria inclusive mostras, né, de que ela era uma notável médium vidente e audiente, foi a sua informação de que o transatlântico Pacific, no seu tráfego entre Inglaterra e Estados Unidos, houvera naufragado, né? Lembrar que estávamos aí meados do século XIX, as notícias chegavam com muito mais lentidão, né? E essa divulgação que ela fez do naufrágio dessa embarcação, inclusive gerou atritos, né, com a proprietária, a empresa proprietária daquele navio, né? Mas tempos depois constatou-se, né, a veracidade daquilo que ela informara. Em 1866, ela retornou à Inglaterra e já lá então terminaria escrevendo, publicando duas obras muito significativas, né? Moderno Espiritualismo Americano e Milagres do Século XIX, obras das quais nós mostraremos as folhas de rosto aqui ao longo desse vídeo, né? Então, além de dar a sua contribuição como médium que era, ela também deu contribuições escrevendo obras, né, que contribuíram de maneira significativa para a divulgação da doutrina espírita, né? O sobrenome Britten, ela terminaria acrescentando, né, o seu próprio sobrenome, quando em 1870 ela casar-se-ia com o Dr. Britten, que era, assim como ela, um espírita, né? E ao que consta tiveram realmente uma união feliz, né? Inclusive, além da sua contribuição como médium e a sua contribuição como escritora, escrevendo essas duas obras que mencionamos, né, referentes à doutrina espírita, em 1878, juntamente com o marido, ela teria aí uma terceira contribuição, né, um terceiro tipo de contribuição. Na falta de melhor palavra, usaremos aí a expressão, né, por analogia, como missionária, né, por assim dizer, do espiritismo, visto que ela e o marido permaneceriam durante alguns anos, a partir de 1878, permaneceriam alguns anos entre Nova Zelândia e Austrália, divulgando a doutrina espírita nesses dois países, fundando inclusive
sociedades, né, dedicadas ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Durante esse período, ela redigiria uma obra intitulada Fé, Fatos e Fraudes da História Religiosa, obra que também exerceria, assim como as outras duas que já mencionamos, exerceria influência, né? Exerceria influência na divulgação do Espiritismo, enfim, na propalação dos temas ligados à doutrina espírita. Podem ser encontradas no mercado algumas obras sobre a Emma Britton, não muitas, mas enfim, há inclusive essa autobiografia. Né? Infelizmente, ao que me consta, obras em português não azar. Né? Não azar. E mesmo em língua inglesa, não consegui localizar muita coisa. Né? Mas enfim, nós, aqui no Brasil sobretudo, né? E isso se relaciona ao vídeo que já mencionei, né? O Espiritismo surgiu nos Estados Unidos da América. Nós aqui, sobretudo, temos, digamos, uma forte vertente, né, francesa, né, do Espiritismo, como não poderia deixar de ser, porque afinal a codificação da doutrina espírita foi feita por Kardec. Né? Mas enfim, nós então muitas vezes negligenciamos, conhecemos muito pouco, né, acerca das contribuições para o espiritismo de personalidades, né, de médiums, e pessoas também se dedicaram a escrever obras relativas à doutrina espírita. Nós então perdemos de vista as contribuições dadas por pessoas de países anglo-saxônicos, e inclusive, conforme já mencionamos no vídeo, né, repito aqui, o Espiritismo surgiu nos Estados Unidos da América, depois então migrou para a Europa, o Espiritismo nos moldes que o conhecemos atualmente, né? Ou nos moldes em que o passamos a conhecer, né? A partir da codificação, na verdade ele teve origem, inclusive com fundação de sociedades, a criação de periódicos, de publicação de livros, etc., surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. Então, o pouco conhecimento que temos, né, da vida e obra de Emma Britton se insere, no fim das contas, né, nessa nossa ignorância geral acerca do espiritismo nos países anglo-saxônicos. Né? O próprio Ernesto Bozano mencionaria posteriormente que né, esse moderno espiritualismo americano, uma das obras escritas, né, por Emma Britton, teve sobre ele grande influência. Né, grande influência. Bom, e ela também, a Emma terminaria fundando em Manchester, né, contribuindo, enfim, para a fundação, fundando, né, um periódico intitulado Os Dois Mundos. Né, então, também contribuiria dessa maneira, né, criando, fundando um periódico espírita. Enfim, muitas e significativas contribuições dessa notável mulher, né, Emma Britton, para a divulgação, para a consolidação da doutrina espírita. Fica aqui então a nossa dica, a nossa recomendação, né, de que conheçamos mais, conheçamos melhor a biografia, né, dessa notável espírita. Infelizmente, como disse, são poucas, né, ou relativamente poucas as obras disponíveis, mesmo em língua inglesa, não há tantas obras assim escritas. Né? Mas, em todo caso, podemos, por exemplo, buscar conhecer esses dois livros, né, que ela publicou, O Moderno Espiritualismo Americano, né, por exemplo, dentre as duas obras. Né? Mas, enfim, ficamos por aqui. Né? Muito obrigado. Renovamos aqui o pedido para que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Muito obrigado e até a próxima.